Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui, mais um dia, primeiro dia do mês, primeiro dia do segundo quadrimestre de 2019. Podemos nos considerarmos que vencemos uma batalha já, que é a batalha do primeiro trimestre. Mais uma batalha, todo dia a gente vence uma batalha, no nome de Jesus. Hoje nós estamos entrando no mês aqui de abril de 2019, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui acordados, vivos. Hoje o Senhor nos permitiu dormir um pouco mais. Agora são por volta de 5h40 da manhã. Confesso que eu vou ter que correr um pouco porque preciso trabalhar também. Mas amém. Estamos aqui, vamos seguir orando, lendo a palavra do Senhor. Nosso dia vamos continuar adorando, glorificando, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus, que assim seja na nossa vida. Que o Senhor Jesus nos ajude a exaltar e glorificar o nome dele. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo dele esteja sobre nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por nos despertar essa manhã, por nos acordar essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Faça um dia maravilhoso para mim, Deus, em nome de Jesus. Fala comigo na Tua palavra agora, Senhor. Revela a Tua palavra a mim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda a Tua palavra, Senhor, a transformar a minha vida, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, nessa manhã e te agradeço, em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Hoje, né, dia 1º de abril, estaremos lendo aqui do 10 ao 12 de Josué. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 10 até o 12 de Josué. Aleluia, Jesus. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a cidade de Ai e a tinha destruído totalmente, fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e o seu rei, e que os seus moradores de Gibeão, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades mais reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aão e a Hebron, e Pirã, rei de Jarnute, e Jafia, rei de Laquis, e Debri, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e faremos Gibeão, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se juntaram contra nós.
Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio um repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor o conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu até Azeca Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse: Aos olhos dos israelitas o sol detém-se em Gibeão, e a lua no vale de Aijolon. E o sol se deteve, e a lua parou até o povo de Gincom, e os seus inimigos, de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apresentou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e a todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Josué prende 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e esconderam-se numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ele e sobre ela homens que os guardem. Porém vos não detenhais, segui os vossos inimigos, e fere os que ficaram atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na sua mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles e retirado as cidades fortes. E todo o povo se tornou em paz a Josué e ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que se movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos anciões da grande guerra,
que com eles foram. Chegai, põe os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, no tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem do madeiro e lançassem-nos na cova onde se encontraram. E puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia Josué tomou a Maquedá e feriu a fio de espada e destruiu o seu rei. E eles e a toda a alma que havia, nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor deu na mão de Israel ela e a seu rei, e a feriu e a fio da espada a clã de toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a, e no dia seguinte, e feriu a fio da espada a ela e toda a alma que havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Horão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a fizeram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e feriram a fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nela havia, e a ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Aleluia, Jesus. Então Josué e todo Israel com ele tornou a subir e pelejou contra ela, e as suas cidades, e as feriu a fio da espada, toda a alma que nela havia destruiu totalmente, nada deixou de resto. Fizeram a Hebrom e a Líbina e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué aquela terra, as montanhas e ao sul, e a Campinas e as cidades das águas, e todos os seus reis, nada deixou
de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué feriu desde Cades Barneia até Gaza, todo como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, por quanto o Senhor de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. A vitória de Josué sobre os diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo-o, Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirão, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam no norte das montanhas, na campina para o sul de Kinered, nas planícies e na Foder, banda do mar, e aos cananeus do oriente e ao ocidente, e aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos os reis se ajuntaram e vieram e acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu darei todos os feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos, charretes e seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente, e o Senhor deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até grande Sidom, até Miserfote, Maiam, até o vale de Mispa, ao oriente, ferindo-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tomou Josué e tomou a Hazor e feriu a espada e ao seu rei, porquanto Hazor dantes era cabeça de todos esses reinos, e toda a alma que nela havia feriu a fio da espada, e totalmente os destruíram, e nada restou que tinha fôlego, e a Hazor queimou com fogo. Josué tomou todas as cidades desses reinos e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas os seus outeiros, salvo a Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado e os filhos, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente todos os homens feriram a espada, até que os destruíssem. Nada que fôlego te deixaram com vida, como ordenara ao Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué fez,
nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Josué. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, ao vale do Líbano, e as suas raízes no Monte Hebron. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que o seu coração se endurecesse para ferir ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, e de Debir, e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza e em Gate e Asdote. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme suas divisões, conforme suas tribos, e a terra repousou da guerra. As terras que Moisés deu às duas meia-tribos. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Armon até o monte de Hermon, toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, que senhorava desde a Aroer, que está à borda do ribeiro de Hermon, desde o meio do ribeiro, desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Hermon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Zeminote, desde o sul, debaixo de Asdote Pisma, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e Salca, e em toda a terra de Bazã, até aos termos de Jesureus dos Macateus, aí metade de Gileade, termo de Secom, rei de Esbom. A esses Moisés, servo do Senhor, filhos de Israel, feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, os 31 reis que Josué feriu. Estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel
feriram da além do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, e para o Eteu, e para os amorreus, e para os cananeus, e para os fariseus, e para os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, um rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro rei de Jerusalém, outro rei de Hebron, outro rei de Jarmute, outro o rei de Laquis, outro o rei de Eglon, outro o rei de Gerá, outro o rei de Debir, outro o rei de Gedar, outro o rei de Harmor, outro o rei de Arape, outro rei de Libna, outro o rei de Adulão, outro o rei de Maquedá, outro o rei de Betel, outro o rei de Tápua, outro o rei de Efer, outro o rei de África, outro o rei de Lazaron, outro o rei de Mada, outro rei de Hazor, outro rei de Sinron, Meron, outro rei de Akzafa, outro rei de Taanac, outro rei de Megido, outro rei de Quedes, outro rei de Jaquineão no Carmelo, outro rei de Dor em Nafatdor, outro rei de Goim em Gilgal, outro rei de Tirza, outro 31 reis ao todos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, pela Tua palavra nessa manhã, Pai. Continue, Senhor, a guardar o meu dia, a iluminar o meu dia, Senhor. Senhor, me livrar, Senhor, de todo mal, todo perigo, Senhor. Toma conta da minha vida, toma conta dos caminhos, toma conta dos meus passos, Senhor. Me leve, Senhor, em segurança ao meu trabalho, Senhor, me livrando, Senhor, de todo, Senhor, todo acidente, toda a presença de homem mau, Senhor, toda cilada do inimigo, Senhor. E mantenha o meu lar guardado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Livrando também de todo mal, todo perigo, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.